Hoje a gente vai olhar bem de perto os números da Itaúsa, a ITSA4. Vamos focar nos resultados do segundo trimestre de 2025, entender a estrutura da empresa e, claro, o que isso significa para quem investe ou pensa em investir. Antes de começar, aquele pedido rápido. Se curtiu o conteúdo, já deixa o like e se ainda não segue a gente, considere se inscrever para não perder as próximas análises, tá bom? Bom, vamos lá. Itaúsa divulgou um resultado forte, né? Lucro recorrente recorde de 4 bilhões de reais no segundo trimestre. Isso é um aumento de 11% em relação ao ano passado. Exato, um número impressionante à primeira vista. 4 bilhões de lucro recorrente. Mas olhando mais a fundo, tem um detalhe no lucro por ação, não é? Tem sim. O lucro por ação, ele cresceu um pouco menos, foi 7%. Ah, entendi. Isso aconteceu porque a base de ações da empresa aumentou. É um ponto para a gente ficar de olho, né? Certo. Por outro lado, o indicador que chama atenção é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. O famoso ROI ficou em 18,4%. 18,4% é bem sólido. É muito sólido. Mostra que a empresa está conseguindo gerar valor em cima do capital que tem investido. É assim, uma demonstração de eficiência, né? E a Itaúsa é uma holding. Ela investe em outras empresas. A gente sempre ouve falar em diversificação quando se fala de holding. Mas olhando de onde vem esse lucro, a história é um pouco diferente, né? Completamente diferente. Olha, o Banco Itaú, sozinho, representou uns 96% do resultado recorrente das empresas investidas nesse trimestre. 96%? Nossa, Pois é, aí você tem a Copa Energia, a NTS, contribuem um pouquinho, mas outras tipo Alpargatas, Dexco, CCR, a contribuição foi mínima. e a AGEA, de saneamento? A EGE até deu prejuízo na linha da Itaúsa, então assim, na prática, a dependência do Banco Itaú é gigantesca. Entendi. Falar em diversificação aqui, vamos combinar, é quase como dizer que uma carteira com 95% numa única ação é diversificada, não é bem assim, né? Faz sentido. E isso leva direto para aquela discussão do desconto de holding, né? A Itaúsa menciona um desconto de 24%, mas tem uma questão aí sobre como eles calculam isso. Exatamente, eles usam a cotação da ITUB4, que é a ação preferencial do Itaú. Mas a Itaúsa tem mais ITUB3, a ordinária, certo? Correto. E se a gente refaz a conta usando o ITUB3, o desconto cai, fica mais perto de uns 17%. Ah, uma diferença considerável. Sim, e esse desconto não é à toa, né? Ele existe porque a própria holding, a Itaúsa S.A., tem seus custos operacionais, administrativos, tem imposto, tem despesa com dívida. Claro, a estrutura da holding tem um custo. Porque o mercado aplica esse desconto no valor. Entendi. Mas você mencionou dívida. E parece que nesse ponto a gestão tem mandado bem, né? O endividamento caiu bastante. Sim, aqui é um ponto bem positivo. A dívida líquida caiu 30% em um ano. Está em só 600 milhões de reais agora. É bem baixo para uma empresa desse tamanho. Realmente parece bem controlado. E não só caiu, como o custo médio dessa dívida diminuiu. O prazo foi alongado e o indicador de cobertura de juros está ótimo, 14,3 vezes. O que isso significa na prática? Significa que os dividendos que a Itaúsa recebe das suas investidas cobrem as despesas com juros da dívida dela mais de 14 vezes. É uma situação muito, muito confortável. Tranquilo mesmo, especialmente comparando com outras holdings por aí. Com certeza, mostra uma gestão financeira bem prudente. E o fluxo de caixa? Para uma holding que vive basicamente de receber dividendos das investidas, esse é o coração do negócio, né? Fundamental. E os números são fortes aqui também. Nos últimos 12 meses, a Itaúsa recebeu cerca de 8 bilhões de reais em proventos. A maior parte vindo do Banco Itaú, claro. 8 bilhões entrando? E ela repassou esses mesmos 8 bilhões para os acionistas dela. Pagou tudo em dividendos e JCP. Exatamente. E o interessante é que, mesmo fazendo essa distribuição bem robusta, a posição de caixa da holding ainda aumentou. E a dívida, como a gente falou, diminuiu. Isso é impressionante. Mostra uma capacidade forte de gerar e distribuir o valor. Sem dúvida. E falando em distribuir valor, como ficam os dividendos para os acionistas? Teve anúncio recente, né? A perspectiva é boa. É boa, sim. O histórico já mostra um crescimento nos pagamentos. Se a gente olhar os últimos 12 meses, o dividend yield ficou acima de 9%. Yield bem atrativo. Bastante. E agora, recentemente, eles anunciaram mais 2 bilhões de reais em proventos. Isso dá quase 16 centavos por ação já líquido de imposto.
E quando paga? O pagamento está previsto para 29 de agosto agora, para quem tiver as ações no dia 18 de agosto. E esse valor veio até um pouquinho acima do que o pessoal esperava. Boa notícia para os acionistas. Sim, a expectativa é que a Itaúsa continue nesse ritmo, pagando bons dividendos, talvez nessa faixa dos 9% ao ano, muito por conta dos resultados e dos proventos do Banco Itaú. Geralmente tem um pagamento maior lá para fevereiro do ano que vem. Considerando tudo isso, resultado forte, dívida baixa, dividendos bons e o preço da ação hoje ali na casa dos R$ 10. O que você acha? Olha, muitos analistas consideram esse patamar de R$ 10 por ação como razoável, levando em conta a qualidade do ativo principal, que é o Itaú, a gestão da holding e esse histórico de dividendos. Mas sempre tem o risco, né? Volatilidade. Sempre é importante lembrar, é renda variável. Mesmo a Itaúsa sendo uma empresa sólida, as ações dela já tiveram quedas fortes no passado, coisa de 20%, 30%, até 40% em alguns momentos. Faz parte do jogo. Exatamente. Investir em ações significa estar preparado para aguentar essas oscilações do mercado. Bom, então, para a gente ir amarrando aqui, o que a gente viu foi o Itaúsa com resultados fortes, muito puxados pelo Banco Itaú, claro. A dívida está bem controlada e ela continua sendo uma excelente pagadora de dividendos. Isso. Os pontos de atenção ficam mesmo na concentração enorme no setor financeiro, né, no Banco Itaú, e naquelas particularidades sobre como se calcula o desconto de holding. É interessante notar como esses detalhes, tipo a diferença entre lucro total e lucro por ação, ou a metodologia do desconto, dão uma visão mais completa do que só o número principal, né? Sem dúvida, entender a dinâmica do fluxo de caixa, os custos da própria holding, tudo isso é essencial para avaliar o investimento como a Itaúsa de forma mais profunda. Perfeito. E para quem está nos ouvindo, fica a pergunta. Qual ponto dessa análise da Itaúsa chamou mais a sua atenção? Foi a força do Itaú, a gestão da dívida, os dividendos ou essa questão da concentração? Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente. E claro, se você gostou da nossa conversa, não esquece de deixar o like, confere se já está inscrito no canal e ativa as notificações para não perder as próximas análises. Lembrando sempre, essa análise não é uma recomendação de investimentos, é apenas para fins informativos. Um abraço e até a próxima.